Olá a todos, meu nome é Luiz Eduardo e hoje eu tenho o prazer de apresentar para vocês uma ideia que pode transformar a forma como lidamos com o desperdício de alimentos no Brasil. Estou falando do aplicativo Sustenta App, uma plataforma digital e inovadora desenvolvida por mim e pelos meus companheiros. Esse projeto nasceu da vontade de resolver um problema que afeta milhões de pessoas, não só no Brasil, e o meio ambiente, que é o desperdício de alimentos. O Sustenta App é muito mais do que um aplicativo. É uma plataforma que conecta estabelecimentos comerciais, consumidores e ONGs com um propósito nobre, que é reduzir o desperdício de alimentos no Brasil. Então, como podemos ver, é uma ideia que é muito revolucionária para a questão que estamos vivendo hoje no país. E ao longo dessa apresentação, a gente vai estar entendendo um pouco mais de como ela funciona, né? Tanto o impacto que ela vai trazer socialmente e ambientalmente, mas como ela funciona de fato como um empreendimento, né? Então, como uma forma de negócio. E aí, como vocês devem estar se perguntando, né, como de fato o Sustenta App funciona? Pode funcionar como imaginamos que ele vai funcionar assim que ele for liberado. Então, imagine um supermercado que tem alimentos próximos da validade e que seriam descartados. Agora, imagine que esses alimentos podem ser vendidos a preços reduzidos ou doados para quem precisa. Então, é exatamente isso que o nosso Sustenta App tem a proposta de fazer. Ele cria uma ponte em quem tem excesso e quem precisa, gerando benefício para todos. Como funciona o sistema do Sustenta App? A gente dividiu aqui em 3 etapas básicas, que seriam o cadastro, listagem de excedentes e reserva e retirada. O cadastro, então, como o nome já diz, os estabelecimentos, os consumidores e as ONGs vão se cadastrar nesse aplicativo, passando para a listagem de excedentes. Os estabelecimentos listam esses alimentos excedentes, informando o tipo, a quantidade, a validade e o preço, ou se até mesmo eles são para doação. Então a gente vai ter essa opção de que algum estabelecimento não queira cobrar, de fato, algum preço sobre o seu produto e queira doar para uma ONG, por exemplo. E a reserva e retirada. Os consumidores e as ONGs vão reservar ou comprar o alimento e aí vão retirar no local indicado, provavelmente no estabelecimento ou no centro de distribuição do próprio estabelecimento. Falando sobre a inovação do Sustenta App. Então, é uma inovação no Brasil. A gente está tentando trazer isso, ressaltar isso, é uma inovação no Brasil. O Sustenta App é inovador no contexto brasileiro, onde o desperdício ainda é um grave problema. E falando sobre a integração, né? O app integra estabelecimentos, consumidores e ONGs em uma única plataforma. Então, isso são inovações que a gente ainda pode ver em outros âmbitos, né? Como, por exemplo, o iFood, que é uma plataforma onde estabelecimentos vendem seus produtos, né? Restaurantes vendem pratos de comidas, hoje em dia temos farmácia, supermercado já integrado no aplicativo. E aí, dessa forma, basicamente dessa forma que queremos agir. Um aplicativo parecido com o iFood, por exemplo, só que de alimentos que estão prestes a ser desperdiçados, descartados. E aí, vocês devem estar se perguntando se não já existe, já devem ter ouvido falar sobre a existência de algum aplicativo. No Brasil, ainda pouco se fala nesse tipo de plataforma, pouco se usa esse tipo de plataforma, mas já temos grandes exemplos mundialmente falando, como o Too Good To Go ou o aplicativo também Olio. Mais à frente, a gente vai estar ressaltando um pouco mais sobre eles, para dar de exemplo, mas é basicamente isso. Passando de slide, falando agora sobre mercado e público-alvo. Falando sobre mercado e público-alvo do nosso Sustenta App, a gente já falou um pouco, né, sobre isso, mas nós vamos tentar fazer essa ponte entre estabelecimentos comerciais, como restaurantes, padarias, feiras, supermercados, e com consumidores, sendo eles consumidores, pessoas físicas, digamos assim, e ONGs. Então, ONGs, a gente ressalva aqui na apresentação, ONGs que atuam com segurança alimentar. Então, ONGs, quando está falando de ONGs, a gente está falando de ONGs que trabalham doando comida ou algo assim do tipo. E aí, nossos concorrentes, falando, né, não podemos falar do mercado sem falar do concorrente, temos a Too Good To Go e a Olio, que são aplicativos bem famosos. Então, dando o exemplo da Too Good To Go, ela já salvou milhões de refeições na Europa. Ele é um aplicativo muito famoso lá na Europa. Então, por que não trazer essa ideia para o Brasil, sabe? Falando sobre pesquisa de mercado. Então, como a imagem aí, a gente trouxe essa imagem, é um pouco impactante, né? Um estádio tão famoso, acho que é o estádio mais famoso do nosso país, o Maracanã. O Brasil desperdiça no ano, em média, um Maracanã inteiro. Então, imagine quanto de comida desperdiçamos e quanto de comida poderíamos
quantas pessoas poderíamos estarem se alimentando com elas antes da validade. Então a gente tem que ressaltar isso, né? A gente está tentando vender um aplicativo que entrega comida estragada, está tentando vender um aplicativo que ainda consiga distribuir comidas perto do prazo de validade, mas que ainda possam ser usadas. E aí a gente trouxe um dado bem importante nessa pesquisa de mercado, que o Brasil desperdiça cerca de 46 milhões de toneladas de alimento por ano, enquanto 8,7 milhões de pessoas passam fome. Falando sobre pesquisa de mercado. Então, com uma imagem aí, a gente trouxe essa imagem. E como seria nosso plano de marketing? Nosso plano de marketing é baseado nos 4 P's: produto, preço, praça e promoção. E aí a gente dividiu, né, falar um pouco sobre os 4 no âmbito do Sustenta App. O Sustenta App, falando sobre o produto, óbvio, é um aplicativo completo com funcionalidades como listagem de alimentos, reserva, retirada, feedback e relatórios de impacto. Tudo isso em uma plataforma fácil de usar. O preço, né, então, aqui a gente colocou taxa de comissão para estabelecimentos. Como eu havia dito, a gente se inspira muito em aplicativos como iFood, no âmbito de alimentos em geral, e outros aplicativos do mesmo ramo, para estar produzindo a Sustenta App. Então, os estabelecimentos que querem participar dessa nossa plataforma, ao vender um alimento ou algo assim, nós vamos estar pegando uma taxa desse alimento e convertemos para a funcionalidade da própria plataforma, né, porque ela não se sustenta sozinha. E o acesso dos consumidores e das ONGs será gratuito. Então, os consumidores vão estar comprando o alimento, enquanto as ONGs podem também estar comprando, mas também serão incluídas em doações, dependendo do querer dos estabelecimentos. Nossa praça, o nosso aplicativo provavelmente vai ser distribuído nas principais capitais primeiramente. Então, Rio de Janeiro, São Paulo, que são capitais que têm o maior número de consumidores. Então, para a gente estar testando o aplicativo, tá vendo se, entre aspas, cai na graça do povo. E falando sobre promoção, vamos realizar campanhas nas redes sociais, parcerias com ONGs e divulgações de estabelecimentos comerciais. Além disso, vamos tentar engajar com influenciadores ambientais, influenciadores do ramo fitness, que podem estar nos ajudando a ampliar o alcance do nosso aplicativo. E quais são nossas estratégias de produção e comerciais? Então, a gente dividiu aí em 4 etapas: introdução, crescimento, maturidade e declínio. Na introdução, nosso foco inicial será na conscientização e em parcerias com grandes redes de supermercados e restaurantes. Queremos mostrar que o desperdício de alimento é um problema que pode ser resolvido com colaboração de ambas as partes. Na segunda etapa, o crescimento. Em seguida, vamos expandir para outras cidades, como eu já havia falado, e incluir novos estabelecimentos. Queremos que o Sustenta App esteja presente em todo o Brasil. Falando agora da maturidade, na fase de maturidade, o aplicativo será aprimorado com novas funcionalidades, como o delivery, né, como eu mencionei antes. De primeira mão, a gente quer fazer com que o consumidor vá até o supermercado, vá até o local onde ele reservou o alimento para poder retirá-lo, e futuramente queremos adicionar o delivery. A gente sabe que é uma expansão, né, uma evolução muito grande, então queremos ir aos poucos para ver se nosso aplicativo se comporta bem na sociedade. E, por fim, na parte do declínio, caso necessário, o aplicativo pode ser reinventado, integrado com outros serviços sustentáveis, como a reciclagem de embalagens. Então, podemos, por exemplo, fazer com que as pessoas que tiveram a embalagem a ser reciclável ganhem descontos com o uso do nosso aplicativo. Então, a cada embalagem doada, você ganha um cupom, por exemplo, para comprar algum produto no aplicativo. E aí, qual é o impacto social e ambiental de fato do Sustenta App? Então, combate ao desperdício. O Sustenta App contribui para a redução do desperdício de alimentos. Essa é a nossa principal missão, né, como plataforma. Segurança alimentar. O aplicativo promove a segurança alimentar, garantindo acesso a alimentos para as pessoas em situação de vulnerabilidade. Aí a gente cai principalmente na questão das ONGs. Então, garantindo que haja doações ou preços mais baratos para que as ONGs possam funcionar com mais efetividade. Então, a gente garante e promove, né, de fato, uma segurança alimentar para mais pessoas. E sustentabilidade. O Sustenta App é uma solução alinhada com as ODS, especialmente no combate ao desperdício de alimento, a ODS 2 especificamente, né, a Fome Zero, e na promoção da segurança alimentar, a ODS 12, o consumo e produções responsáveis. Falando sobre o potencial que o nosso aplicativo pode gerar, pode trazer, com um plano de marketing bem estruturado e uma abordagem focada no impacto social e ambiental, o Sustenta App tem um potencial enorme para se tornar uma ferramenta essencial no cenário brasileiro. Nós acreditamos que essa solução, de fato, pode transformar a vida e ajudar a construir um futuro mais sustentável, no cenário brasileiro, principalmente. Por fim, quais são os nossos próximos passos?
Os próximos passos são o desenvolvimento do aplicativo, de fato. Então, com investimento, a gente vai desenvolver nosso aplicativo e o início da fase de teste, englobando, né, os estabelecimentos, os consumidores e as ONGs. Estamos muito animados com essa jornada e acreditamos que o Sustenta App pode fazer, sim, a diferença no combate e desperdício de alimentos no Brasil. Então, foi essa a nossa apresentação. Muito obrigado a todos